Seja bem-vindo à terceira temporada do SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis que vai ajudar você com informações e muitas dicas que vão ser uma mão na roda. Eu sou o Léo Alencar, mas talvez vocês me conheçam na internet como Fit Batido. E pro episódio de hoje, eu finalmente me dei ao luxo de colocar a autoridade na mesa e trouxe dois amigos pessoais. Tem uma coisa em comum, que é aquela questão da paixão pelos carros velhos. Então eu tô aqui hoje com o Júlio. Júlio, se apresenta pra gente. E aí, galera, beleza? Boa noite. Bom, meu nome é Júlio, eu sou empresário do ramo de construção civil e também parte de produtos para o ramo automotivo. Adoro porcarias dos anos 90 para cá. E de vez ou outra eu adquiro uma, vendo, volto e tô nessa daí há já uns 15 anos por aí, né? Sofrendo e indo em frente. Dá alegria e dá tristeza na mesma medida, né? Muitas. Jorge, se apresenta pra galera também. Bom, gente, eu sou o Jorge Marini. Eu trabalho no setor automotivo, está fazendo quase 15 anos, sempre nesse meio, concessionária, parte de carro, moto, locadora de veículo. Já fui para a linha mais pesada de ônibus, de transporte rodoviário. Agora eu estou um pouquinho afastado, mas logo a gente está voltando para o cenário. Como os meus amigos brincam, só falta eu trabalhar com manutenção de navio e de avião, porque de resto já completei a lista. O Jorge, galera, ele era o guardião dos números de peça na concessionária que ele trabalhava. Ele trabalhava num grande grupo que envolve muitas marcas. Então, sempre que quebrava alguma coisa no carro da gente, a gente ia lá no Jorge. Jorge, que peça é essa? Qual que é o preço? Como que tá? Nossa, o Jorge quebrou muito o galho de muita gente lá no clube. E aí vale dizer que aqui nós dois nos conhecemos o quê? Desde 2016, por conta do 500 Clube, não é isso? Então é uma amizade que já nasceu dentro de um clube de carros, né? Todo mundo já trocou os 500, né? Mas a amizade seguiu. Ficou alguns, no caso, o que tá aqui em casa também, de outro colega nosso. A gente brinca, que a gente fala que os remanescentes do grupo, né? Que a gente tem um grupo à parte hoje, é o grupo dos amigos, os mais lixos que tem. Então, assim, todo mundo já trocou, sobrou 2 ou 3 ali, no caso, mas a gente continua. Todo mundo pulou do barco. Mas a gente não tá aqui para falar de carro novo, carro moderno, né? A gente tá aqui para falar de lasanha. E eu acho que não tem como a gente começar esse papo sem explicar pra galera e recapitular o que é que significa uma lasanha, né? A origem vai ser incerta, o ChatGPT vai dizer uma coisa, o Google vai dizer outra, mas o fato é que a piada mais comum com carro velho e o termo lasanha é que eles têm em comum a quantidade de massa que vai nos dois, né? Carro velho vai dando ferrugem, a lata vai sendo comida, então é muito comum que no processo de funilaria vá mais massa do que deveria. Então a gente tem essa verdade. Carro velho normalmente e problemático. Não basta ser um carro velho, não basta, sei lá, um Fusca, é um carro antigo, mas não necessariamente ele é uma lasanha. Ele é um carro antigo. Lasanha normalmente ela é um pouquinho mais problemática. Ela vai dar um probleminha ali no motor, num coxinha. A gente sabe que ela tem um problema, né? É um motor turbo mais velho que tá vazando. É problema, né? Então é isso que é um pouco do que é lasanha. Mas como que vocês começaram essa parada com carro velho, né? Por que escolher um carro velho para dirigir, para comprar, seja por hobby, seja para usar no dia a dia? Me fala um pouquinho disso. Eu vou começar com o Júlio. Eu acho que tem duas fases aí de quem gosta de carro velho, né? Vamos separar o clássico do velho. A primeira delas, você adquire um carro velho por necessidade. Começa assim, acho que com todo mundo, né? Então, o meu primeiro carro velho foi um Renault Twingo, por exemplo, e foi porque era a única opção que eu tinha para comprar ali dentro daquelas 48, 60 parcelas sem entrada que eu podia pagar, né? Então, eu queria, na verdade, era um Peugeot 306 na época, eu tinha R$ 7.000 financiáveis, e aí eu comprei um Twingo. E aí depois, acho que essa é a primeira fase, o cara compra porque ele não tem alternativa, ele não vai poder comprar um carro novo, né? E a segunda fase é que você já experimentou uma porcaria dessas, ela
fortalece o seu imaginário lá de criança, de quando você vê aqueles carros dos anos 80 e 90, você acha que aquilo era maravilhoso e você começa a adquirir esse tipo de coisa para resgatar suas memórias. E aí, no decorrer do tempo, você descobre que essas memórias elas vão embora rápido e sobram os problemas, né? Aí você vai descobrindo que vem muito mais por detrás de tudo isso. Eu acho que essa definição do lasanheiro, ele vem de uma necessidade e depois ele parte pelo gosto. E na minha humilde opinião, é uma doença, cara, porque isso daí não tem justificativa lógica nenhuma você adquirir um carro velho. Nenhuma. Eu acho que a gente vai já chegar nesse ponto onde a gente vai conversar sobre os carros que vocês tiveram, mas eu gosto da experiência do Jorge, porque o Jorge trabalhava diariamente com os carros mais modernos do mercado, fazendo test drive, levando para cima, para baixo, oficina, aquela coisa toda, e escolheu ter um grande ícone da indústria automotiva brasileira, que é o Fusca, né, tradicional, assim. Quem é a criança que nunca pensou em ter um Fusca azul, né? Crianças que hoje não são tão mais crianças, né? De tipo a gente aqui, que estamos na casa dos 30 anos. Mas além do Fusca, também apelou para um clássico francês, né? Que aí a gente começa a entrar no que talvez seja mais problemático. Por que essas duas escolhas tão diferentes, Jorge? Então, primeiramente, pelo francês, eu fui induzido por esse colega aqui, o Júlio, para correr para esse lado do 205, que na época que ele morava em Minas, ele falou, eu acho que algum amigo, algum conhecido dele tinha, ele falou do carro. Mas a princípio eu estava querendo um carro mais barato para bater no dia a dia, para ir trabalhar. Eu morava, né, a 2, 3 quilômetros da concessionária que eu trabalhava, então assim, é para deixar na rua, para não ter um risco de roubo, alguma coisa assim, porque o pessoal de fato torce o nariz para um francês. É sempre assim. Então, entre ir para um Palinho, para um Uninho, para um Golzinho quadrado, eu falei, puta, eu vou num 106. O Júlio, na época, tinha o dele ainda lá em BH, ele me ofereceu, só que, assim, eu não queria gastar tanto. O 106 é bonitinho, mas a galera É, gosta, né? Ele fica meio caro. e o carro dele estava perfeito. Eu falei, meu, não é para o meu uso. Isso aí, se eu for comprar, vai ficar só para sair de fim de semana, alguma coisa assim. Enfim, foi quando surgiu a oportunidade. Quando eu comentei com ele, ele falou assim, Jorge, tô fuçando no LX para você de madrugada. Tô vendo o LX Mercado Livre, apareceu um 205. Tá mais perto de mim do que de você, né? No caso, ele mora em São Paulo e o carro estava em São Bernardo do Campo. E ele foi ver o carro para mim numa sexta-feira, eu lembro até hoje. Ele falou assim, ó, andei, mandou muitas fotos na hora do almoço, me ligou, falou assim, andei, o carro tá assim, assim, assado, tem amassado, tem pintura queimada, enfim. E ele tá pedindo tanto. Se você não comprar, eu compro. Eu falei, segunda-feira eu tô indo buscar, ponto. Aí que eu entrei em contato com o dono, no momento ali que eu peguei o WhatsApp dele e entrei em contato. Mas a questão do Fusca em si foi porque eu ainda moro com a minha mãe, né, sou solteiro. Na época, ela sempre teve o carro e teve um carro que eu tive vontade de comprar, que a gente pagou junto, que foi um Palio Sport. Uhum. Né? Trabalhava na concessionária da Fiat, eu comprei um Palio Sport, um amarelo Interlagos, aquele kit Interlagos com teto, muito legal e tal. Na hora de vender e trocar para pegar o 500, minha mãe falou assim, tanto que você deu no carro, tem tanto aqui. E tem um amigo nosso da família que tinha o Fusca, o famoso 62, o azulão. Uhum. Ele falou, eu faço tanto para você, o carro tá documentado, tal, sou o terceiro dono que ele pegou também no meio de um negócio. Ele falou, você quer? Eu falei, quero. Pegamos o carro, só que mesmo fazendo esse trajeto de 2, 3 para ir, mais 2, 3 para voltar no almoço, mais 2, 3 para voltar após e no final do expediente, meu, na época eu já estava gastando 50, 60 reais de gasolina por semana. Mesmo sendo um Olha só, carro hein? 1.300 carburação simples. No caso do 62, para quem entende de Fusca, ele era 1.200 com gerador, só que como fez motor, ele fez a parte de cima para Tava gastando 1.300. mais de gasolina do que eu de Renegade, Jorge. Muito, muito. Essa é a realidade. Só que eu tô no ar-condicionado, eu tô ali usando o Waze, né? Olha só, começa Sim, aí então, o embate. era muito, assim, tava gastando 60, 80 reais por semana na época. Isso em 2016, mas foi essa época mesmo. E já era muito dinheiro, né? E, meu, eu falei, não dá, eu quero um carro mais barato,
mas um carro que não seja tão usado para roubo, até porque é um carro velho, uma lasanha, como a gente fala, 99% das vezes não dá seguro. Isso. E que me leve para ir e voltar com conforto, teoricamente uma certa segurança mais do que uma moto, Sim. que eu não pegue uma chuva, né? Vou estar coberto, no caso. E Sim. Talvez, né? Não chova dentro. Talvez, não chova dentro, né? Se der sorte, né? Mas foi o Júlio que me apresentou o 205, porque a minha ideia original mesmo era pegar um carro barato. Comecei a fuçar, eu vi aqueles Fiestinhas antigos, os bem antigos, que a gente fala... Sim. Quem tá do ramo do automotivo fala frente chorosa, que é aquele farolzinho redondinho. Sim, sim. Fui vendo o Renault Clio antigo, que era quadradinho, na época, O Clio é bonitinho também, o Clio é bonitinho. Sim, mas o Clio antigo, da época do 205, sim. que ele era quadradinho. Sim. E na época, infelizmente, o Boechat veio a falecer, Sim, e o Boechat era verdade. famoso por ter os Twingos. Então, naquela época, o preço do Twingo explodiu, porque seria o meu primeiro tiro, vamos falar assim. Sim. Aí foi que o Júlio falou assim, pega um 205, eu vou ver esse carro para você, se você não quiser, eu compro. Justo. Só ressaltar que eu não conhecia absolutamente nada do 205, hein? Não? Não. Tá bom. Isso que é amizade, hein? Empurra pra fazer mais escolhas. Mas é que eu entendo, galera, então, que tipo, o Jorge foi por uma linha mais funcional, né? Poxa, eu quero alguma coisa barata pra me levar de A a B, com isso. Mas o Júlio, ele faz uma escolha que é mais difícil de defender, né? Que é aquela escolha do eu não preciso, mas eu quero. O que é que te pega hoje, Júlio? O que é que te faz escolher por um carro antigo, um carro velho, com todo respeito a todo mundo que tem carros mais velhos, mais antigos, mas a gente vai usar a palavra velho aqui. O que é que te pega mais nesses carros? É memória afetiva? É a experiência de dirigir que é diferente? Os materiais que eram muito diferentes? Porque eu te conheço, a galera que tá ouvindo não, mas eu sei que você tem aquela preferência pelos franceses. Então já teve Twingo, já teve 106, já teve o Cliozinho. Eu acompanhei um pouco dessa tua jornada, então eu sinto que é um pouco da experiência sensorial, mas qual que é a sua defesa para esse comportamento? É um comportamento mesmo. E é um negócio curioso, Léo, porque realmente, assim, eu um certo momento da minha vida eu tive oposto, né? Carro 0 quilômetro, né? Eu tive um sedã 0 quilômetro, automático, com todo o conforto do mundo, e nesse mesmo tempo eu fui adquirindo algumas dessas lasanhas, né? E não tem uma explicação lógica. Eu fico me perguntando às vezes sobre isso, o porquê de gostar, né, cara? Uma coisa é fato, acho que a questão sensorial, eu estava até discutindo isso com um amigo meu tempos atrás, a gente dirigia no 205, a questão sensorial, ela pega muito, né? Eu sou um cara que eu tenho pavor de barulho dentro do carro, grilo, plástico batendo, carro novo. Quando você entra num carro velho, isso desaparece. Então, você começa a perder um pouco desses toques. Principalmente para mim é a questão do acabamento interno, e aí por isso talvez dessa preferência pelos franceses, e a questão do cheiro, posição de dirigir, é tudo muito diferente, tudo muito mecânico, né? Então, eu acho que te tira um pouco dessa tranquilidade de dirigir. E aí eu vou ser bem sincero, é sempre uma tensão dirigir um carro velho, o Jorge vai concordar com isso, né? Você tá sempre tenso ali no volante, é um negócio assim, vai parar, não vai chegar lá, não vai. Mas vai frear, não vai? Vai frear, não vai? Eu sempre me arrependo quando começa a dar problema, e são vários, a gente vai falar disso. Mas quando ele tá funcionando bem, cara, é um prazer. Você fala assim, puta, valeu cada centavo do investimento que eu fiz, valeu gastar 4 vezes o valor do carro, mas é inexplicável, porque realmente a experiência sensorial, vale lembrar que isso aí vale, eu vou colocar um parênteses aqui, vale quando você está no seu momento de lazer, porque não tem coisa tão desagradável quando você está de terno indo para uma reunião num carro velho, aí não tem comparação. No final de semana é uma maravilha, pegar o trânsito de São Paulo já começa a ficar um pouco complexo. Né? Então, aí você começa a sentir falta de todo o conforto num carro moderno, isso é fato. Nossa, cara. É fato. Então você imagina, Júlio, você ir para uma reunião em Fortaleza com um carro desses que ainda não tinha nem ar-condicionado. O carro mais antigo que eu dirigi, que eu vou falar antigo em respeito ao clássico, foi um Uno Turbo
daqueles 1.8, era do Nobre, ele também era do 500 Clube, eu não sei se vocês vão lembrar dele, que ele era daqui do Eu Ceará, de lembro. Brasília, era, e eu dirigi o carro dele, ele tava com o amortecedor estourado, então as curvas que a gente fazia no carro, Maravilha. a gente ia se apoiando, né, no copiloto, no passageiro, mas foi uma experiência muito legal. E é interessante, porque eu tô falando de um Uno Turbo. O Turbo é o quê? Ele é 94, 95, por aí, não sei, década de 90. Então, 95, assim, 96. talvez o 500 hoje tenha mais potência do que ele, mas não era isso que parecia, não era isso que parecia. Parecia que a gente tava andando num carro, cara, tipo, meu Deus do céu, tá super Uma Lamborghini. esporte. Era, mas era muito engraçado, né? Eu nunca tive um carro antigo, né? Tudo bem que o 500, quando eu vendi, ele já tinha quase 10 anos de idade, mas eu coloquei aqui uma meta. Não, tem que ter mais de 10 anos. Tem que ser ali dos anos 2000, dos anos 90, pra gente ter esse papo. Mas eu sempre quis muito dois carros. Um Puminha GTB, o Tubarão é impossível de comprar, porque virou desejo na Europa e é caríssimo. Mas um Puminha GTB e uma Brasília. Cara, no sendo bege, eu acho Porra. que eu encarava qualquer Brasília. É, Lembra antes da pandemia que eu mandei uma foto no grupo marcando você que eu tava em Serra Negra, aqui no interior de São Paulo, Serviço das sim. Águas, que passou aquela Brasília verde, não era verde oliva, era um verde mais claro, um Nossa, pistache, a coisa é mais linda bonito, do mundo. cara. É muito bonito, é muito bonito. A minha vontade é de vandalizar logo, cortar o teto, colocar um ragtop, sabe? Uma Aquele roda assim tinha. bem taluda. É, aquele ragtop daquele que você fecha na mão, sabe? É, É Incrível. o de lona. Exato, que é aquele que os caras recortam mesmo. Passa a maquita no teto do carro e vamos embora. Porque é isso que a gente gosta quando pega também carro velho. É não se preocupar 100% com tudo. Beleza, eu vou pintar aqui um negócio, vou é, pintar a roda na garagem de casa. Eu vou é. aqui. Putz, o velocímetro tá falhando, eu mesmo vou desmontar e vou montar. Então eu acho que poder colocar a mão na massa é uma coisa que eu acho que pega também essa galera. O Júlio, por exemplo, atualmente ele é uma das poucas pessoas no Brasil que mexe lá com a questão do painel digital do 500, né? Então, volta e meia É. alguém quer mexer num painel de Fiat 500, o Júlio aparece lá nos créditos como pessoa que ajudou a configurar. Mas, para a gente recapitular então aqui o histórico de vocês. Jorge, além do Fuscão e do 205, você teve algum outro carro velho na família? Você tem uma história com um carro antigo também que você, sei lá, você andava na caçamba de uma Pampa quando era criança ou alguma coisa assim? No caso de Pampa, não, mas vamos falar assim, hoje eu moro num um bairro hoje que já está asfaltado, mas é um bairro de chácaras. Antigamente era estrada de terra, não tinha quase trânsito. Eu aprendi a dirigir com 8 anos de idade. Aprendi a dirigir em cima de um Jeep Willys 1960 e 62, 64, que era o carinha chata, o famoso CJ5, É aquele que não tem porta? que o capô é pequenininho, não o É um largo. bom carro, Que é um bom a carro para uma embreagem, criança aprender a Era dirigir, das viu? Não marcas, façam isso em casa. é a era embreagem três mais marchas, dura do Brasil e o Jorge conseguia com 8 anos dirigir. com Meu 8 Deus do anos. céu. Aí a gente já pula na época, pelo histórico de casa, a família era Chevrolet pela parte do pai e a mãe sempre foi Fiat. Então em casa passou um Diplomata com teto de vinil. Hum, Aliás, um Coupé com teto de vinil e um Aí Diplomata sim, aí sim. 4.1, que era o famoso automático de 3 marchas que encavalava direto e tinha que ir lá no motor para puxar com a mão lá para desencavalar. Fora isso, passou Monza, Tucano, passou Saveiro, aí foi passando o Ninho 1.0, o Ninho 1.5 na época, lá antigamente, Uhum. o primeiro Palio da geração, 1.0, 1.3, a gente foi passando, o novo Uno, o novo Palio até o 500. Então, fora isso, o tanto de carro que eu já dirigi até hoje, de carro, vamos falar assim, de carro velho, dá para fazer uma bela lista. E você, Júlio? Vai devagar que é pro pessoal não se perder na conta, tá? Olha, eu comecei, como eu falei, eu comecei com, na verdade, eu tive um Palio. O primeiro carro que eu tive foi um Palio, foi um 1.0, Jorge, 96, não, 2000.
Cara, acho que era o EDX, sei lá. Sei que o carro, eu morava em Belo Horizonte na época e BH só tem morro. O carro não conseguia subir absolutamente nenhuma rua de BH. Então eu fiquei alguns meses só com o carro. E aí depois eu comecei a entrar no mundo dos franceses. Aí começou o problema. Porque eu comecei com um Twingo, eu não entendia nada de carro, fui comprar esse Twingo e descobri depois de 2 anos que ele tinha batido de frente. Então ele estava sem os Nossa. airbags, todo desalinhado o carro, cara, tava terrível, eu tive que botar no Cyborg, enfim. Ele tá rodando, esse carro tá vivo até hoje, ele tá rodando lá em BH até hoje. Não sei como, Tinha que mas ser, é esse o ele espírito. tava com 250 mil km quando eu vendi ele deve estar com uns 400 agora, cara, que já tem uns 10 anos. E aí depois disso, vem um pouco essa história que você falou, né? É legal pegar um carro já montado ou um carro que a gente vai montar, porque minha segunda experiência francesa foi o Peugeot 106, que eu comprei de um cara em Belo Horizonte, o carro estava absolutamente espetacular. E isso meio que me desinteressou, porque a gente queria montar um projeto nele em casa, eu junto com meu irmão, e não tinha nada para fazer no carro. O carro estava com o motor impecável, lataria impecável, não tinha massa nenhuma e tal. Cara, vendemos ele rapidinho, porque não tinha graça nenhuma em estar com aquilo ali, Matou a né? vontade, passou pro Matou a próximo. vontade. E aí você descobre que realmente esse desejo. Logo depois, o Jorge, na verdade, essa história do 205, eu tinha visto um 205 aqui perto de casa, eu nunca tinha visto um, e fiquei apaixonado com o carro. E o Jorge estava querendo comprar esse carro, eu nunca tinha dirigido um 205 na vida, e fui fazer esse test drive lá para ele. E achei o carro uma delícia, cara. Tava meio judiado e tal, mas o motor tava legal, o carro respondia e tal. E aí eu comecei a buscar, né? Eu passei uns anos no Fiat 500, tive 3 Fiat 500, que são os futuros neoclássicos, né? E pintou a chance de eu comprar esse 205 que estava lá em Minas Gerais. Aquela velha história, né? Carro único dono, imaculado, revisões em dia, pá, fiz lá programa americano, peguei um bloco de dinheiro, eram alguns R$ 1.000, pouquinhos, fui lá e paguei em dinheiro e trouxe o carro para cá. E aí, não bastasse nesse meio tempo, a irracionalidade veio à tona, né? Porque na época eu estava com o Up TSI na garagem, estava com 205, a minha esposa estava com Fiat 500. Ou seja, se o carro passar de certa metragem, você já não se interessa, né? Não, não. E aí, nesse meio tempo, quando você entra no grupo de franceses, começam os problemas, porque aparece um monte de coisa legal toda hora. Nem sempre boas, mas elas são legais. E Uhum. apareceu, enquanto eu estava com 205, um Peugeot 306 Perua, que é uma coisa que muita gente torce o nariz. E era o meu sonho. Quando eu comprei lá o Twingo, eu comprei porque eu não tinha condições de comprar um Peugeot 306. Então foi meio que olha, agora é a hora de eu matar essa vontade. E aí começaram meus problemas, né? Porque eu fiquei com o 205 junto com o 306, A e agora 306 ela era o quê? 2001, 2002, 2001, 2001. né? Era um Uhum. motor 1.8 16 válvulas, era um super carro, muito gostoso de dirigir, mesmo com todos os seus problemas. E agora, mais recentemente, eu entrei nessa onda, continuei com essa onda dos franceses, e eu adquiri um Clio Dynamic, que é o famoso Clio 1.6 16 válvulas, duas portas. Isso aí é a minha trajetória de carros de lasanhas, né? Até então, né? Até então, porque ela está sempre migrando aí de lá para cá. Eu tinha esquecido da 206, mas eu lembro que o Peugeot, o 106, me fez entrar algumas vezes na OLX, sabe? Porque o 106, bem arrumadinho, cara, é incrível, assim. É É um um carro carrinho que muito é legal. muito legal, anda muito bem. Como sempre, esses carros, esses franceses, principalmente esses primeiros, eles vieram naquela primeira leva de importações ali, quando o Brasil abriu os portos, etc. Então Sim, a gente estava falando de carros que, quando chegaram no Brasil, eles entregavam muito mais do que o Uno, muito mais do que os equivalentes aqui no Brasil na época. Então sim. eram carros que eram, sei lá, década de 90, mas já vinham com ar-condicionado de série, já vinha com vidros elétricos de série, muitos com direção hidráulica. Então eles vinham com muitos mimos que com o tempo eles vão quebrando e vão gerando aquela má fama.
Lembrando que nessa época, que os primeiros 206 vieram para cá, eles eram importados da Argentina. Tanto que se você pegar os exato. primeiros, eles têm um volante de 2 raios que é bizarro, parece um volante de Fusca. Exato. Ele vinha super completo. E o problema era o nosso solo brasileiro, né? A questão de Suspensão. asfalto, buracos, e a questão da suspensão dos franceses, que era muito macia. Foi aí que veio a fama dos carros franceses, infelizmente. Mas hoje em dia, vamos falar, né? Falar de atual, hoje em dia eles já são projetados, fabricados para o nosso solo. Sim, Então não sim, tem mais esse problema. Tanto que estão sendo muitas vezes mais vendidos do que os de fabricação brasileira mesmo, de marcas brasileiras. já foram tropicalizados, né? Eu acho que esse 206, ele acabou, ele foi um sucesso, né, para Peugeot no Brasil, mas ele acabou eternizando essa imagem, né? Porque era o começo da operação, as concessionárias não tinham uma rede de assistência tão grande como a gente tem hoje. Realmente eram outros tempos, né? Então, Sim. eu também, como ex-dono de francês, né, tive um 208 que gostei bastante. Eu vou defender aqui, né? É um contexto muito diferente do que o que a gente tem hoje em dia, né? Então, hoje em dia, a gente tem a Stellantis por trás da Peugeot, por exemplo, e não tem mais como você achar que os problemas que existiam 20 anos atrás continuam existindo com carros que são tropicalizados, que passam por um... Nossa, é tanta coisa que é feita no desenvolvimento desses carros que não tem como achar que esses problemas perduram, né? Mas aqui em casa, né, falando de carros antigos, eu tenho, acho que uma história com carro antigo, né? Que quando eu morava na primeira casa que a gente morou aqui em Fortaleza, a gente tinha um vizinho, o seu Rafael, que tinha uma Pampa. E era ritual ele chegar na Pampa, buzinar na frente de casa, só pra gente poder subir na Pampa e entrar na garagem em cima do carro pra andar na caçamba. Era só pra matar aquela vontade de andar na caçamba do carro, assim, da maneira mais simples possível. Aí, além disso, eu lembro que quando eu fazia terceira, quarta série, Jorge, eu tinha um colega de escola que o pai dele tinha um Fuscão azul. Então, eventualmente, eu pegava a carona dele na escola com um Fuscão azul. 2004, 99, acho que na época meu pai ou tava de Santana, tava de Santana ainda nessa época, né? Então, eu lembro bem do Fusca dele e meu pai, né? Meu pai teve 2 Del Rey, 2 Monza e 2 Santanão. Meu pai odeia arriscar, né? Então, quando ele gosta de um, ele repete. E aí, como ter o terceiro é demais, aí ele muda, né? Mas foram isso. Então, foram 2 Del Rey, 2 Monza, 2 Santana e o Córdoba, né? Que foi aquele polo europeu que aí foi uma desgraça à parte. Nossa, não. Hoje ele já é lasanha, né? Porque eu acho que ele era 2000, 2001 e você encontrar hoje um Seat Córdoba ou um Ibiza em bom estado para rodar é complicado, porque por mais que ele fosse o polo europeu, ele foi uma geração do polo que não veio para o Brasil, né? Então a gente tinha aquele polo 98, 97 e o que veio em seguida já foi aquele com farol duplo, né? Tipo de BMW. Sim. Então é a geração que foi pulada, digamos assim, né? Então foi meio estranho. É o motor 1.8, esse motor é um pouco complexo, Exato, cara. exato. E aí, obviamente, depois do Córdoba, meu pai teve um Polo. Então, assim, meu pai continuou fiel até o fim. Não, se eu não me engano, esse motor 1.8, quando veio, é da família do 1.6 SR do Golf Sapão, quando chegou. Que é o problemático, que é o que é caro, a manutenção é cara. Eu lembro, cara, eu era criança e a tristeza do meu pai com esse carro ficou marcada na minha memória. Eu lembro que em 2004, 2003, quando ele vendeu o carro, eu lembro bem do número até hoje. O carro valia 26 mil reais e o seguro, né, dava 26 mil reais num PT, caso acontecesse, mas o preço de mercado do carro era 16. Então, assim, era aquele tipo da situação que era melhor você esquecer de puxar o freio de mão, né? Mas ele acabou sendo vendido. Então, assim, o trauma ficou e nunca esqueci. Aí, depois disso, meu pai teve 2 Palio Weekend, uma Style cinza e uma azul marinho mais moderna. Aí, depois, entrou nos carros modernos, né? Focus, Ka, esses carros 3 cilindros e tal.
até que bateu no Peugeot, e hoje em dia assentou em 2 híbridos, né? Então, quando eu lembro do meu pai, de novo, né? 2 Corolla, cara. É o padrão do meu pai. Um carro que ele gosta, ele vai ter 2 vezes, né? A primeira vez que ele tá tendo os 2 ao mesmo tempo é hoje, mas enfim, é cada um com seus gostos. E na verdade, o Fiat, eu gosto muito, para ser sincero, eu adoro o Fiat Vario, É que é a bonitão, perua. cara. É Bonito, só bonitão. que Sim, é a maior insanidade, porque assim, você tem tudo que tem no Volkswagen, então por que não comprar Aham. no Volkswagen, mas com todos Exato. os problemas de achar peças estéticas de um Fiat, que não tem nem na Exato. Espanha. Então assim, puta, pra Exato. que arrumar um Fiat, né? para que E arrumar uma pior, dor de cabeça para a vida, né? e eles estão Nossa. valorizados, cara. Se você der uma olhada no LX aí, quem gosta agora, a gente tá falando de carro na casa de 35, 40 mil reais. Meu Pior Os que é Deus do verdade. céu. Ibiza, os É. Córdobas, eles estão aí, não sei que maluco que gosta disso aí, eu gosto, mas quem compraria, né? Porque aí há uma grande diferença entre você comprar um francês baratinho ou um alemão, um espanhol, né? Um espanhol travestido É, carinho. É. Já diz o ditado, né? Não há nada tão caro como um francês barato, cara. cara, eu lembro que o Córdoba, ele tinha o acionamento da mala traseira era o símbolo, sabe? Era como se a maçaneta fosse o símbolo do carro. Então você Como se fosse empurrava o na parte de Jetta. cima. Então você empurrava na parte de cima do S e puxava na parte de baixo e ele abria. Cara, isso era o É, é, máximo. Era o tipo de coisa que um carro europeu entregava e os nossos brasileiros aqui correndo atrás, né? Então é incrível, é incrível. Mas é muito bom conhecer, porque a gente passa a entender que gosta de lasanha quem às vezes está fazendo uma escolha racional, por mais contraponto que possa parecer, né? Que é o Jorge que comprou um 205 para usar no dia a dia, e às vezes é a questão emocional mesmo, aquela questão de construir um projeto, de ter novamente um carro que teve na infância, que é o carro do Júlio, né? Que foi experimentando aí carros que provavelmente era sonho quando você estava ali na faculdade, quando estava numa época mais curta de grana. E hoje você pode brincar ali 3, 4, 5 meses e passar para frente sem muito perrengue, né? Mas eu exato. queria, para meio que encerrar o nosso papo aqui hoje, uma história de perrengue, assim. Tipo, o carro quebrou na chuva, ficou 2 meses parado. Eu quero problema, eu quero problema. O que é que você me conta, Júlio, assim, de um perrengue? Eu sei que aqui eu queria deixar uma dedicatória ao nosso amigo Thiago Norte, que não pôde estar presente. Mas a história que eu queria que fosse contada agora era justamente a do Audi dele, que perdeu a roda. Então, assim, Saindo da oficina. Nossa. a roda soltando na rua, porque eu acho inacreditável. A pessoa que estava reformando o carro ficou pronto e o pessoal da oficina não apertou a roda e na primeira esquina o carro foi para a direita e a roda seguiu em frente. Eu acho sensacional, sensacional. E a gente tava lá para ver, né? Mas Tava. Júlio, você, cara, me conta um perrengue aí que você passou pra gente dar risada junto. Olha, eu tive bastante com ele já, cara, mas teve um que foram dois, na verdade, foram os dois no mesmo local, em momentos diferentes. Na Estrada dos Romeiros, que é uma estrada aqui em São Paulo, a 50 quilômetros de São Paulo, o Jorge conhece bem, que Sim. ela é muito bacana de se pilotar um carro. Ela tem curvas legais, é uma estrada pouco movimentada, é um visual bonito pra caramba, e ela termina numa cidade histórica, em algumas cidades históricas. E num belo dia eu fui encontrar alguns amigos nossos em comum, alguns foram de moto, outros foram de carro, e eu fui com 205 para lá. E dá mais ou menos 1h30 de São Paulo, e é um lugar um pouco, digamos, Pera, ermo. Não pega... 205 ou 205, foi o 205, 205? Ah, foi tá. 205. E lá não tinha sinal de celular, não tinha nada, a gente parou num lugarzinho que vendia pastel, assim, no meio do nada, e eu esqueci o farol ligado. Então, não, como o 205 é um carro 96, ele não tem esse aprimoramento de ligo a chave, pós-chave, desligo o farol. E eu tenho milha no carro original, então a luz é bem intensa. E a gente ficou ali 2, 3 horas nesse local, e quando eu entrei no carro para bater a chave, Já era. nada de sinal. E a gente estava com gente com carro moderno, ali tinha Golf, tinha moto, tinha tudo. A gente tentou fazer uma chupeta, né? Ressuscitar o carro e nada, cara. E a gente, no meio do nada, nem o celular de ninguém funcionava. E eu comecei a ficar preocupado, apesar de que eu tenho o seguro dele.
Eu tenho o seguro dele, falei, puta, não tem nem como chamar guincho, não tem nem como explicar onde a gente tá. E aí a senhorinha lá do bar falou, eu conheço um cara aqui que ele atende os jipeiros da região. E acho que ele vai ter uma bateria lá. Cara, não é que em 5 minutos me aparece um maluco num jipe sem porta, sem teto, sem nada, com uma bateria no meio do nada, e troca a bateria do meu carro e a gente consegue voltar. Essa assim, foi uma história bacana. E nesse mesmo ponto, coisa de 6 meses atrás, eu saí com a minha esposa e falei, vamos dar uma passeada na Estrada dos Romeiros? Vamos. O carro tava ótimo, cara. E tem um problema, carro velho, você não pode falar que ele tá bom nem que tá ruim, você Não tem que ficar pode. Você não calado pode quando você entra lajear na nele. saída de Não casa, cara. Não pode. pode. Aí a minha esposa falou, olha, será que ele tá bom pra gente ir lá? Puta, aí o negócio esquentou, cara, porque a gente tava na estrada, não tinha ninguém, Jorge, Léo, não tinha ninguém nessa estrada, cara, no sábado de manhã, lindo sol, eu tô caminhando, aí fui andei quase 2 horas, Caramba. quando eu faço o retorno pra voltar, a luz stop acende no painel. Stop em francês, meu amigo, é para parar mesmo. Sem sinal de celular. Não é para sem quando nada, der, é para agora. Não. E aí eu fiz esse trajeto que era de 1h30, eram umas 4 horas, cara, que eu ligava, esperava esfriar, vinha, voltava. Final da história que eu cheguei em São Paulo e descobri que meu motor tinha ido embora. Né? Então, fundiu o motor. Fundiu o motor. O quarto cilindro tava uma piscina d'água, cara. Então, essa no mesmo local, né? Só mudou a data, mas eu tive esses perrengues brutos com 205. E tu, Jorge? Me conta aí esses perrengues que dono de Fusca passa. Tem algum dele? O meu, basicamente, como ele não é alternador, ele é gerador, teve uma hora que morreu, escova, pastilha, tudo, tive que mandar para o eletricista para trocar, porque não carregava mais bateria, então secou a bateria e, enfim, tive que fazer essas duas coisas. Agora, do 205, o Júlio deve ter até hoje dentro de uma gaveta dele aí um bico injetor do meu carro. Tenho. Foi no dia que eu fui buscar o carro. O Júlio me ligou na sexta, que ele foi ver o carro e andar. Eu fui na segunda-feira, eu tinha um dia de férias para tirar. Já falei pro meu gerente na época, fui para lá com o meu pai. Fui com o dono do carro, né, o ex-dono do carro, para fazer laudo. Fui andando, conhecendo, porque eu nunca tinha dirigido um 205 na vida também. Vindo de São Bernardo para cá. Primeiro, deu para perceber algumas coisas. Apesar do meu estar mais rodado que o do Júlio quando ele pegou, o seu estava com quanto, Júlio? 80 mil? 89 mil, 87 então, mil. Eu peguei o meu com 122. Já tinha feito motor, tinha nota fiscal, manual, chave reserva, tudo bonitinho que o antigo não deixou. Joguei o Waze para voltar para o interior de São Paulo, para Itatiba. O Waze não me joga por dentro de São Paulo ao invés pelo Rodoanel? Nossa. Ou seja, eu peguei um trânsito lascado e era dia de rodízio, porque a final da placa do carro é 1 e era Ainda tomou uma multa? Não tomei. O pior de tudo que eu não tomei. Só que o ponteiro do arrefecimento estava chegando quase. Eu falava assim, cara, a ventoinha não vai ligar. Ele ligava. Graças a Deus liga até hoje. Só que voltando, peguei a Bandeirantes, toquei, acelerei bastante, conhecendo o carro e tal. A hora que eu caí em Jundiaí, a rodovia nossa aqui, que liga o interior de Jundiaí para Itatiba, tem um pedágio. A hora que eu cheguei no pedágio, chegando em Itatiba, faltava 10, 12 quilômetros para casa. A luz da injeção acendeu. E o carro perdeu a aceleração, perdeu o pedal. Eu falei, puta, ferrou. Aí, consegui com muito custo chegar em casa. Aí saí, fui atrás de fazer documento e tal, já passar o recibo para o despachante, só que o carro com a luz da injeção acesa. Resumindo, esse carro ficou quase 30 dias dentro da concessionária da oficina lá que eu trabalhava. E eu atrás de um bico injetor. Aí eu mandei o meu bico velho pro Júlio, porque ele falou, aqui em São Paulo tem um lugar que recondiciona bico. Não fazem o bico do 205. Um problema do 205 é que ele é uma injeção monoponto, igual os Fiat tipo antigo, né? É um bico só para distribuir para 4 cilindros. Não acho para comprar, não tem em lugar nenhum. E o bom da gente ter essas lasanhas e ter os grupos é que o pessoal faz cada gambiarra, Léo, que você fica meio louco da cabeça. Então, tipo assim, muita gente lá, do grupo que a gente tá, tem o 205 carburado. Eles tiram a injeção do carro e metem o carburador. E bola pra frente. Eu tô desesperado. Vale ressaltar que
brincadeiras à parte, o bico do 205 acho que é a peça mais rara do mundo, cara, porque não tem nem na Europa. Se estragar, Então, tem que meter uma injeção programável no carro, carburar, porque não tem solução. Não tem solução. Então, Léo, e nesse meio tempo eu joguei no grupo, que a gente tá junto ali, eu joguei, gente, alguém tem um bico do 205 para vender? Um cara do interior do Rio Grande do Sul falou assim, eu tenho. Eu tirei do meu carro porque eu vou turbinar e eu coloquei um carburador. Eu te vendo por 400, 450 reais aí com o corpo da borboleta inteiro. Aí comprei, paguei mais Isso é caro, né? Só pra gente contextualizar aqui, isso tá meio caro, né? Cara, Se não caro, tem, mas né? No 205, não. No 205 tá barato. E ele tinha me ressaltado o seguinte, ele falou, Jorge, eu tirei do meu carro tá com 90 mil quilômetros, até então não deu problema, eu não te dou garantia. Eu falei, cara, não tem problema nenhum, eu só quero fazer meu carro voltar a viver. Aí paguei muito de Sedex, paguei não sei o que, chegou, montei, o carro tá até hoje, de 122 mil para 133 mil km hoje. Ainda roda pouquinho, ainda roda pouquinho, né? Até que a morte os separe, né? Fora isso do meu, assim, manutenção básica. Óleo, filtro, né? O óleo e os filtros. Eu tive que trocar a pastilha de freio, fiz freio traseiro e a bateria até hoje não deu problema. Eu peguei o carro em 2019, em março de 2019. Até hoje, uma bateria Xing Ling que tá lá, tá firme e forte. E parte elétrica, graças a Deus, também o carro não pegou fogo. Que é um problema. Ou seja, o que é que a gente aprende aqui? Vai viajar com carro velho, dá uma olhada ali no voltímetro, vê como é que tá a bateria, vê como é que tá o líquido de arrefecimento para ele não cozinhar na estrada, dá umas bombeadas no freio, vê como que tá o líquido lá do atuador do freio, vê se não tá pingando óleo ali na garagem, dá aquela olhadinha. Que mais? Dá uma olhada ali nas lâmpadas. Cabo de chupeta, cara, essencial. E um kit de ferramentas. Isso aí. Sim. E uma garrafa de água desmineralizada. Desmineralizada. Uma cinta, né? Pra garantir ali que ele possa ser puxado no caso de um perrengue maior. Preparado. E o telefone de um guincho de confiança. Que atenda Exatamente. ali que atenda ali na região. Então, galera, se vocês querem ter um carro velho, sigam as dicas que a gente deu aqui, aprendam com os exemplos do Júlio e do Jorge, tenham uma pessoa na família com um carro moderno perto, para caso você precise ficar 30 dias sem o carro, né? O Jorge ainda tem o 500 para rodar de vez em quando, o Júlio também tem outros carros em casa, mas tenham um plano B, tá? Então esse foi o nosso papo sobre lasanha, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o SPcast, uma iniciativa da SP Combustíveis com produção da 20 a 20 produtora. Obrigado e até a próxima!